Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre a volta triunfante do Dream Theater ao Brasil com sua turnê de 40 anos, a emocionante reunião de Mike Portnoy com a banda e os detalhes dos aguardados shows nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Além disso, vamos conferir as últimas atualizações sobre Ozzy Osbourne, as reflexões de Andreas Kisser sobre a saída de Eloy Casagrande do Sepultura e as expectativas de Zakk Wylde para os próximos projetos. Não perca nenhum detalhe dessa grande celebração musical. Fique ligado e vamos nessa! Serj Tankian abriu o jogo em uma entrevista recente no canal Live Signing, apresentado pelo ator e comediante Rainn Wilson. Ele comentou sobre a exaustão de fazer longas turnês, falou sobre o processo de composição de músicas com Daron Malakian e também sobre o lançamento de seu novo livro de memórias. Serj explicou como ele e Daron evoluíram ao longo do tempo em termos de composição. No início, Serj era principalmente o letrista, enquanto Daron se focava na música. Com o passar dos anos, os papéis ficaram mais misturados, Serj começou a tocar e compor mais, e Daron a escrever letras. A química entre eles permitia que cada um compensasse o que faltava no trabalho do outro. Claro, às vezes surgiam pedidos de mudanças temáticas, que qualquer membro da banda podia sugerir, tornando o processo colaborativo e em constante evolução. Sobre as turnês, Serj foi bem claro. Ele curte se apresentar, mas as longas turnês são desgastantes, não só fisicamente, mas artisticamente também. Ele mencionou como repetir o mesmo show várias noites seguidas acaba ficando monótono. Por isso, a banda tem preferido fazer eventos únicos, que são mais empolgantes e menos repetitivos. Essas apresentações esporádicas trouxeram de volta um pouco da diversão que ele sentia ter perdido. Serj também falou sobre seus problemas de saúde, como as cirurgias nas costas, que o deixaram mais cauteloso com relação às turnês. Ele está melhor agora, se exercita mais e resolveu muitas dessas questões, mas ainda assim, não se sente animado para voltar a fazer longas turnês. Ele prefere focar em apresentações únicas ou algumas poucas datas espaçadas. O novo livro de Serj, Down With The System, A Memoir of Sorts, está programado para ser lançado em 14 de maio. Nele, ele fala sobre seu relacionamento com os colegas de banda, a origem das músicas e muito mais. Serj fez questão de esclarecer que, apesar das diferenças criativas que surgiram ao longo dos anos, algo normal em qualquer banda, existe um respeito imenso entre os membros do System of a Down. Ele acredita que essas divergências foram uma parte natural do processo criativo e ajudaram a moldar a banda como ela é hoje. O show We Will Rock You, Queen Rock Montreal, gravado em 1981, chegou ao Disney Plus nesta quarta-feira, 15 de maio. Essa apresentação histórica do Queen agora está disponível com qualidade de som IMAX Enhanced, um upgrade significativo que promete uma experiência sonora e visual imersiva. Esse show, dirigido por Saul Swimmer, na verdade engloba 2 noites de apresentações no Fórum de Montreal, realizadas nos dias 24 e 25 de novembro de 1981. Na época, o Queen estava na turnê de divulgação do álbum The Game, um dos maiores sucessos da banda e o único a alcançar o topo da parada de álbuns nos Estados Unidos. Desse disco, vieram hits icônicos como Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love, Save Me Play The Game. Além das faixas de The Game, o setlist das 2 noites incluiu clássicos atemporais do Queen como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are The Champions, Tie Your Mother Down, entre outras. Essas performances capturaram a energia e a grandiosidade da banda no auge de sua carreira, proporcionando um espetáculo inesquecível para os fãs. O guitarrista Brian May comentou sobre o lançamento, destacando a importância histórica do filme. Ele disse: "Acho que não percebemos isso na época, mas este filme preservou um dos picos mais altos da vida na estrada do Queen, no palco nos velhos tempos de glória." Esse relançamento no Disney Plus oferece uma oportunidade única para os fãs reviverem um momento emblemático da história do rock, agora com uma qualidade de som e imagem aprimorada, transportando-os diretamente para o vibrante ambiente dos shows do Queen no início dos anos 80. Ian Paice, o lendário baterista do Deep Purple e o único membro a ter participado de todas as formações da banda, revelou suas 8 músicas favoritas do grupo. Curiosamente, ele escolheu apenas canções com Ian Gillan nos vocais. Vamos dar uma olhada nas escolhas do Ian e nos comentários dele sobre cada música. Primeira da lista, Highway Star do álbum Machine Head de 1972. Paice descreve essa música como um verdadeiro monstro no palco, um modelo de como uma banda de hard rock deve tocar uma música de rock and roll. Ele destaca os solos incríveis de John Lord e Rit Blackmore e a sensação perfeita da faixa. Em seguida, temos Space Truckin', também de Machine Head. Ian conta uma história engraçada de como a tentativa de Rit Blackmore de tocar uma música de Chuck Berry resultou em algo completamente diferente e muito pesado. Ele também menciona um overdub que fez na bateria, do qual ainda se orgulha. Smoke on the Water, talvez a música mais famosa do Deep Purple, não poderia ficar de fora. Paice destaca o sucesso fenomenal dessa faixa e a dificuldade de tocá-la ao vivo. Ele dá uma dica para os bateristas: deve haver um pequeno salto no ritmo, mas não exatamente um embaralhamento, para manter
manter o pulso correto. Hat Bat Blue do álbum Who Do We Think We Are de 1973 é outra favorita. Ian menciona que Don Airey lhe contou como a música termina exatamente como começou, mantendo uma estrutura impecável. Ele também elogia o solo de teclado de John Lord, que, apesar de não ser necessário, adicionou muito à faixa. Silver Tongue de Bananas de 2005 é elogiada por seu ritmo excepcional e melodia cativante. Pice comenta que o sentimento que a música transmite é o que realmente se destaca, algo que ele sempre valorizou. Ted de Mechanic de Perpendicular de 1996 é importante para Ian, pois foi a faixa de abertura do primeiro álbum da banda com Steve Morse na guitarra. Ele destaca a sensação rítmica da música e como ela foi divertida de tocar no palco. N. Fully Knudet de Abandon de 1998 trouxe uma vibração diferente para o Deep Purple, com uma abordagem falada nos versos que alguns compararam ao rap. Pice achou a criatividade de Ian Gilla nessa faixa maravilhosa. Por último, No Need to Show de Voshos, de 2020 é elogiada pela simplicidade e eficácia. Ian explica que, como baterista, seu trabalho era apenas manter as coisas firmes, sustentando o que os outros estavam fazendo. Além dessas escolhas, vale lembrar que Ian Pice teve uma carreira impressionante fora do Deep Purple também. Ele tocou com nomes como Whitesnake, Deory Moore e até Paul McCartney. Mesmo após um ataque isquêmico em 2016, ele se recuperou e continua na ativa, agora com 75 anos. O Deep Purple está prestes a lançar seu 23º álbum de estúdio, Equal One, em 19 de julho. Este será o primeiro álbum sem o guitarrista Steve Morse em 3 décadas, com Simon M.C. Bride assumindo a posição. A produção fica novamente a cargo de Bob Ezrin, marcando o 5º álbum dessa parceria. Andreas Kisser voltou a falar sobre a saída de Eloy Casagrande do Sepultura, descrevendo a situação como esquisita. Em uma entrevista ao podcast Shablow, que foi republicada no Instagram, o guitarrista refletiu sobre a maneira como Eloy deixou a banda. Ele relembrou que a saída do baterista foi anunciada de surpresa, sem aviso prévio, às vésperas da turnê de despedida Celebrating Life Through Death. Andreas achou estranho que Eloy tenha anunciado sua ida para o Slipknot de repente, sem que a banda soubesse de nada. Para Andreas, o problema não era Eloy se juntar ao Slipknot, já que ele reconhece a qualidade do baterista, capaz de tocar em qualquer banda do mundo. A questão foi o momento e a forma da saída. Apesar de Eloy ter dito à Veja SP que precisou assinar um contrato de confidencialidade e não podia revelar a novidade, Andreas achou a situação toda muito estranha e mal planejada. O guitarrista também falou sobre a chegada de Grayson Necrutman, o novo baterista do Sepultura. Segundo ele, Grayson entrou na banda em apenas 2 dias e trouxe um espírito de celebração e respeito que era necessário para o momento. Andreas destacou que cada um é livre para fazer suas escolhas e deve arcar com as consequências delas. Ele comentou que a entrada de Grayson foi perfeita e que a recepção dos fãs foi incrível, com o público gritando o nome do novo baterista já no primeiro show. Para Andreas, o Sepultura sempre foi movido por desafios e a resposta do público e da equipe foi fantástica, mostrando amor e respeito pela banda. Ele reforçou que o Sepultura é sobre respeito e honestidade, enfrentando as situações de frente, sem medo. Por outro lado, Eloy Casagrande explicou sua decisão de sair do Sepultura em entrevista à Veja SP. Ele contou que recebeu o convite para fazer o teste com o Slipknot depois do anúncio da turnê de despedida do Sepultura. A decisão foi difícil, mas ele não queria parar de tocar bateria aos 33 anos. Ao conversar com o Slipknot, ficou claro que ele não poderia conciliar as duas bandas, então ele escolheu seguir com o Slipknot. Eloy informou a banda sobre sua decisão no dia 5 ou 6 de fevereiro, convocando uma reunião para explicar a situação. O comunicado oficial do Sepultura sobre a saída de Eloy ressaltou o choque que a banda sofreu com o anúncio de última hora. Eles destacaram todo o planejamento e trabalho envolvido na turnê de despedida, que foi interrompido abruptamente pela saída do baterista. No entanto, a banda se mostrou resiliente e determinada a continuar, anunciando Grayson Necrutman como novo baterista e mantendo o compromisso com os fãs e a Sepulnation. Assim, o Sepultura continua sua jornada, enfrentando os desafios de cabeça erguida e com uma nova energia trazida por Grayson, prontos para celebrar seus 40 anos de história com seus fãs ao redor do mundo. Zakk Wylde, guitarrista e fiel escudeiro de Ozzy Osbourne há quase 4 décadas, recentemente falou sobre a situação atual do médium em entrevista à Rolling Stone Brasil. Segundo Zakk, Ozzy continua se recuperando da lesão no pescoço e segue fazendo terapia. Apesar dos desafios, ele continua ativo, tendo gravado recentemente a música Crack Cocaine com Billy Morrison, onde, segundo Zakk, Ozzy está cantando muito bem. Além de suas atividades musicais, Ozzy também tem participado do podcast Deus Bournes, que Zakk descreveu como hilário. O guitarrista mantém contato constante com Ozzy e espera que ele possa voltar aos palcos em breve. Zakk afirmou que estará pronto para se juntar a ele quando isso acontecer. Ozzy, que foi diagnosticado com Parkinson em 2020, vive com a expectativa de retornar aos palcos, mas a doença e as cirurgias necessárias têm dificultado esses planos. Recentemente, a indicação de Ozzy ao Rock and Roll Hall of Fame como artista solo renovou as esperanças de que ele possa realizar ao menos uma performance, mas até agora isso permanece incerto. Enquanto isso, Ozzy continua a trabalhar em estúdio.
Seus álbuns recentes, Ordinary Man de 2020 e Patin Number 9 de 2022, produzidos por Andrew Watt, mostraram o cantor em colaborações com diversos artistas, incluindo Zack Field no segundo álbum. Zack elogiou a experiência de gravação, mencionando que a tecnologia moderna permitiu colaborar à distância, o que facilitou o processo. Além de suas colaborações com Ozzy, Zack Field também se prepara para uma série de shows no Brasil em 2024 com seu projeto Zack Sabá. Ele é uma das atrações do festival Best of Blues and Rock, que acontece em várias cidades brasileiras entre os dias 20 e 25 de junho. O line-up do festival inclui nomes como Joe Bonamassa, Eric Gales, CPM 22, Kiko Loureiro, Ibria, Di Ferreiro e Johan Kisser, com cada cidade recebendo diferentes combinações de artistas. Os ingressos para o festival já estão à venda, com preços variando conforme a cidade e o setor escolhido. Por exemplo, em São Paulo, os ingressos custam R$ 500 a inteira e R$ 250 a meia. Em Belo Horizonte, os preços variam de R$ 390 a pista a R$ 1.190 a pista premium. O Best of Blues and Rock, realizado anualmente desde 2013, teve um intervalo durante a pandemia de Covid-19. Patrocinado pela Samsung em várias edições anteriores, o evento era conhecido por sua entrada franca graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Contudo, a edição de 2023 gerou polêmica ao cobrar ingressos com valores iniciais elevados, que foram posteriormente reduzidos após críticas. O Dream Theater anunciou 3 shows no Brasil para dezembro deste ano, como parte da turnê comemorativa de 40 anos da banda. A grande novidade é que essa será a primeira turnê desde o retorno de Mike Portnoy à formação. O baterista, que é membro fundador, estava fora desde 2010 e foi substituído até o ano passado por Mike Mangini. As datas e locais das apresentações no Brasil são os seguintes: 13 de dezembro de 2024, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio; 15 de dezembro de 2024 em São Paulo, no Vibra São Paulo; 16 de dezembro de 2024 em Curitiba, no Live Curitiba. Os ingressos para os shows em São Paulo e Curitiba começam a ser vendidos nesta quinta-feira, dia 16, às 10 horas. No Rio de Janeiro, as vendas começam no sábado, dia 18, no mesmo horário. Os ingressos estarão disponíveis no site Clube do Ingresso, mas os valores ainda não foram divulgados. Essas apresentações no Brasil fazem parte da etapa sul-americana da turnê, organizada pela produtora Liberation MC. Outras datas no continente devem ser anunciadas em breve. O Dream Theater, que além de Mike Portnoy é composto por James Labrie na voz, John Petrucci na guitarra, John Myung no baixo e Jordan Rhodes nos teclados, destacou em uma nota oficial que o formato das apresentações será Evening with Dream Theater. Isso significa que o show terá aproximadamente 3 horas de duração, incluindo clássicos e músicas favoritas dos fãs. Na nota, a banda diz: "Esta turnê será incrivelmente especial para todos nós. Cada show certamente será repleto de expectativa e uma variedade de emoções. Mal podemos esperar para subirmos ao palco juntos mais uma vez e começarmos esta celebração histórica de 40 anos com todos neste outono. Este é apenas o começo, e teremos muitas outras notícias empolgantes do Dream Theater para compartilharmos nos próximos meses." A volta de Mike Portnoy foi anunciada em outubro do ano passado, após 13 anos de afastamento. O comunicado à imprensa, também compartilhado nas redes sociais, trouxe declarações dos membros da banda, incluindo do agora ex-integrante Mike Mangini. Portnoy explicou em uma entrevista ao canal Drumeio como ocorreu seu retorno ao grupo. Ele contou que a reaproximação foi gradual, retomando o contato com os outros membros em 2022. Ele disse: "Voltei a trabalhar com John em sua carreira solo. Depois, nos reunimos com Jordan Rhodes para mais um álbum do Liquid Tension Experiment. Parecia que tudo estava começando a se encaixar no nível pessoal e depois no musical também." Portnoy também mencionou que a última rusga a ser sanada foi com o vocalista James Labrie. Ele continuou: "Acho que a peça final foi eu me reconectar com James Labrie, porque não nos falávamos há mais de uma década. Fui ver o show em Nova York em 2022 e foi a primeira vez que nos encontramos em mais de uma década. 5 segundos depois de nos vermos foi enorme. Estávamos aos beijos. Foi como se qualquer drama e besteira que aconteceu durante todos esses anos de separação simplesmente desaparecesse imediatamente." Além da turnê 40th Anniversary Tour 2024-2025, que começa na Europa em outubro e deve se estender até o final de 2025, o Dream Theater está em estúdio trabalhando em um novo álbum. Este será o primeiro álbum com Mike Portnoy desde Black Clouds e Silver Linings de 2009. Recentes atualizações indicam que o processo de composição e partes da gravação já foram finalizados. Esperamos que tenham curtido as novidades musicais que trouxemos hoje. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo como esse, não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo compartilhando sua opinião e sugestões para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Até a próxima!